Irmãos, se sentirem, se inscrevam no canal. Vamos nos comunicar com Ele. E na oração foi pedido ao Senhor para que comunique também conosco os seus dons. Queridos irmãos, a comunicação é um dom de Deus, é uma dádiva que Deus deu. E não deu somente para o ser humano, feito à sua imagem e semelhança. Até os animais também se comunicam. De forma auditiva, pela voz, pelo canto, pelos sinais que emitem. E também tem aqueles que não ouvem, mas têm uma sensibilidade muito grande de aproximação, que eles encontram o que querem sem ouvir, mas eles encontram. E Deus deu para nós, irmãos, esta qualidade de se poder comunicar, primeiro conosco, entre nós mesmos, e também agora, na graça do Senhor Jesus, a condição de nós nos comunicarmos com Ele, através das nossas orações e através da linha direta que temos com Ele, que é a nossa comunhão. Então nós temos sempre contato com Deus. A gente não é que não dá valor, na verdade damos, mas não consideramos o grande bem que o Senhor nos fez, e nós podemos entrar em contato com Ele. Mas entre nós também nós nos comunicamos. E antigamente, irmãos, as comunicações, ou seja, as mensagens e tudo aquilo que levava ao conhecimento de terceiros ou de outras pessoas, elas eram assim de uma velocidade muito baixa. Eu me lembro quando criança, não existia banca de jornal vendendo aí nos bairros, mas quando tinha algum episódio que causava impacto nas pessoas, manchete de jornal, então o jornaleiro pegava um punhado de jornal, punha embaixo do braço e saía gritando nas ruas. Notícias de última hora. Então ele gritava, contava o que tinha acontecido. Fizeram isso em tal lugar, fizeram isso. Era uma dificuldade para poder se comunicar. Hoje, com o advento da grandeza da ciência, como a palavra de Deus na boca de Daniel disse, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, se multiplicou. De modo que acabaram as distâncias que haviam. Agora tudo é em tempo real. Está acontecendo agora, já está sendo de conhecimento de todo mundo que quiser saber. Então a velocidade é muito grande. E ocorre que nós, irmãos, como família de Jesus Cristo, como povo de Deus que somos, precisaríamos aproveitar essa tecnologia, esta facilidade, para comunicar aquilo que edifica, aquilo que faz bem, aquilo que leva alegria, satisfação, prazer. Mas o ser humano, por causa do pecado, que quando o homem caiu no pecado, ou seja, Eva e Adão, eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal. Comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então os dois lados passaram a ter conhecimento. E veio então o livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha. A pessoa escolhe o que é bom ou o que é mal. Não é assim? Não há impedimento. É claro que existem as leis, mas as leis sempre dizem respeito a um terceiro, a um prejuízo a um outro semelhante. Mas para si próprio, não. Cada um. Tem gente que escolhe beber veneno, bebe e morre. Outro escolhe ter saúde, vive a vida inteira lutando pela conservação da sua saúde. Então, tudo isso está na pessoa, escolher. Ou fazer da esquerda ou da direita, ou o bem ou o mal. O Senhor Jesus nos ensinou sempre escolher o bem,
sempre buscar o que é bom. Paulo mesmo, numa das suas cartas, ele diz que o assunto dele era Jesus Cristo e este crucificado. Porque se ele falasse de Jesus Cristo simplesmente sem haver cumprido a ordem de Deus, que era a morte pela crucificação, não haveria salvação. Mas a crucificação do Senhor Jesus culminou então com a nossa salvação. De modo que Paulo também já exortava que ele procurava conservar em si aquilo que era bom. Tudo que é honesto, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, dizia ele, nisso pensai. Ora, queridos irmãos, nós com a facilidade que nós temos hoje de comunicar, precisamos ter cuidado, porque nem sempre aquilo que nós comunicamos leva a quem participar o bem. Muitas vezes leva notícia ruim, o mal. E a pessoa estava tão bem, tranquila, em paz, de repente recebe uma mensagem nossa e desestabiliza a vida da pessoa, deixa ela em aflição. Não é isso, irmãos? Isso acontece toda hora. Isso ficou tão aderente à nossa vida, que a gente tem no bolso nosso celular, e quando ele dá um sinalzinho que chegou mensagem, dá uma aflição para ver logo o que é. Não é isso, irmãos? Até aqui no culto, até nas nossas reuniões, de vez em quando se vê o que tira logo do bolso, daqui escondido, ele já vai ver o que está passando ali. Não aguenta ficar sem saber de notícia. E o pior, que a maioria das notícias não são boas. Os irmãos se lembram quando nós éramos, já uns 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos celular. E mais longe ainda, telefone era bem difícil, tinha os orelhões, que também não tinha em todo lugar. E também não tinha como acessar, tinha que ter uma fichinha, assim, parecia uma moeda. Tinha que comprar aquilo lá onde tivesse, para poder ir, enfiava no buraquinho, esperava ver se dava a linha para depois ligar. Tudo difícil, irmão. Mas era bom, que a pessoa andava com um punhado de ficha no bolso. Aí, se eu precisar ligar para alguém, eu tenho o contato. Mas às vezes não conseguia a máquina engolir a ficha e nem a ligação que queria. Mas todo mundo estava feliz com isso. Hoje, tem gente que tem o celular no relógio, imagina. Por aqui ele olha, vê a mensagem aqui, ó, não precisa nem mais pegar do bolso. E já existe projeto de que a pessoa não precisa nem do celular, pela própria mente, instala nele um chip e a pessoa se comunica por ali. E vai evoluindo, isso não tem fim, não tem limite. Só que não tem limite para transmitir o que é bom e o que faz mal. O que produz alegria e o que produz tristeza e angústia. E a palavra nos ensina, irmãos, a sermos transmissores daquilo que é bom. Levar aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Está escrito também, Paulo mesmo escrito, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se produz algum louvor, nisso pensai. Vamos buscar, irmãos, ter o cuidado de não retransmitir aquilo que chega para nós que nos desagrada. Então chegou uma mensagem que a pessoa desavisadamente manda, e a gente pega quando vê, meu Deus, olha que coisa feia que estão fazendo. Isso falando deste irmão, falando desta casa de oração que fizeram isso, que no ensaio fizeram aquilo, que crítica de tudo quanto é jeito. Pega isso, leu, não gostou, joga fora. Porque tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo de boa fama, pensai nisso. Mas se não é, joga fora. Por que agora eu vou passar para as irmãs, para os meus irmãos? Não presta para mim, então eu vou dar para eles. Ô irmão, a caridade não nos permite fazer isto. Fazer o bem. Não é boa a mensagem? Lança fora.
Se é coisa boa, é um hino que tem uma irmã cantando, um irmão cantando, não importa. Tocando violão, tocando qualquer instrumento, louvando a Deus, tudo alegre, não causa impacto nenhum. Aliás, até alegria, que a pessoa ouve e canta também, está louvando a Deus. Se quiser retransmitir, não faz mal. Agora, coisa ruim, guardem isto, irmãos. Porque se esse pequeno número que hoje ouve este conselho tiver esse cuidado, já começa a produzir um efeito bom no meio desta multidão de gente. Mas tem que partir de alguém. Vamos hoje, se a Irmandade aceitar, receber este conselho, irmãos. Chegou crítica de um irmão, crítica de uma irmã, crítica de uma casa de oração, de algum, qualquer crítica destrutiva, joga fora. Se a curiosidade der, apertar, leia. Isso não vai te fazer bem, só que vai azedar um pouco mais do que já é. Mas joga fora. Por que eu vou pegar um limão que me machuca o meu paladar, vou dar para a senhora, irmã, chupa esse limão, que isso aqui é gostoso. Gostoso nada, é azedo. Por que eu vou dar? É pimenta que arde, porque se arde a minha boca, vai arder a boca dos outros também. Por que eu vou dar? Olha, come isso aqui porque é bom, isso aqui faz arder a boca. Quem é que quer isto? Não é? Guardemos este conselho, irmãos. Que o servo de Deus orando pediu ao Senhor, comunique, Senhor, para nós algum dom. Será que Deus agora já não está comunicando para nós alguma coisa boa aqui, irmãos? Porque isso faz bem à sociedade como um todo e à nossa irmandade também. Certamente, guardando isto, tendo este cuidado, nós vamos evitar de se propagar o mal. Vamos fazer propagar aquilo que é bom e aquilo que edifica. Deus seja louvado. Amém.